Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dentro da liturgia, nós celebramos um fato importantíssimo para a nossa vida de cristão. Aqui começa, de forma bem prática, a nossa redenção. A nossa redenção, ela iniciou-se lá no Antigo Testamento. Logo após o pecado de Adão e Eva, aí Deus disse para Eva que ele iria pôr em inimizade uma mulher, seria uma mulher que o demônio não teria nenhum poder sobre ela. Essa mulher iria pisar na cabeça da serpente, do inimigo que havia condenado, que havia levado Eva a pecar e Adão também. Desde então, a preparação da nossa salvação, ela começa a partir daquele momento, porque Eva não deveria ter comido do fruto da árvore que Deus havia proibido de comer. Eva comeu, o pecado entrou no mundo. E aí a situação da humanidade, a situação nossa, ficou uma situação muito difícil. Nós não teríamos a vida eterna que Deus havia dado. Se Adão e Eva não comessem do fruto da árvore, eles jamais iriam morrer e nós também. Mas quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou. Imagine nós nascermos sabendo que nós iríamos morrer. É o que vem acontecendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele foi preparando ali no Antigo Testamento, com os patriarcas, com os profetas, com os juízes,
ele foi preparando o momento em que ele viria ao mundo para morrer por nós. Imagina, nós trouxemos a morte ao mundo e agora Deus ele vem ao mundo para matar a morte, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. No dia de hoje, nós estamos celebrando, vivendo o momento em que Deus, que é Espírito e Deus não pode morrer, ele adquire um corpo humano através da Virgem Maria. A Virgem Maria que o profeta Isaías já havia falado lá no Antigo Testamento, é a primeira leitura de hoje, Isaías 7, de 10 a 14, que está falando que uma virgem iria conceber e iria dar à luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel, que é Deus conosco. Então, esse Deus que estava na eternidade, no céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem agora para nascer. Por isso que nós estamos nos preparando para o Natal. Ele precisava ter um corpo humano para que esse corpo humano fosse oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Porque é importante nós sabermos que Deus não morre. O Pai não morre. O Filho não morre. O Espírito Santo não morre. Deus é Espírito. Imagina, se Deus morresse, ele deixaria de ser Deus, porque Deus não morre. Mas era preciso, dentro de toda essa obra da nossa redenção, que Deus ele morresse. Mas para Deus morrer, ele precisava ter um corpo humano. É por isso que na carta aos Hebreus, lá vai dizer assim: tu me destes um corpo. E Deus deu esse corpo para quê? Para que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, ele pudesse ter um corpo humano para nos salvar. A concepção, ou melhor, o entendimento do Natal, do nascimento do Senhor, tem que ter como pano de fundo isso. Senão, nós vamos ficar apenas ali dizendo: Jesus nasceu, veio no meio de nós. Sim, Jesus nasceu, ele nasceu e veio no meio de nós para morrer. Então hoje, nós olhamos para Nossa Senhora e vemos no ventre dela a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que adquire uma natureza humana. Deus homem e Deus Deus. Não são dois deuses. Existia uma heresia que dizia que é como se fosse duas pessoas. Não. É um Deus em duas pessoas, sim. Mas são duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina em um Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós falamos que Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Mãe de Deus porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, por ter adquirido uma natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não foi diminuído por ter tido uma natureza humana e também ele nem aumentou, vamos dizer assim, a sua divindade por ele ter tido essa natureza humana, por ter duas. Não, ele continua sendo Deus, mas com duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Hoje é um dia de nós nos alegrarmos, olharmos para a Virgem Maria, que concebeu hoje nosso Senhor Jesus Cristo, que há 9 meses, depois 9 meses, ele vai nascer e ele vai ser visto
E aí ele começa a anunciar a palavra de Deus, levando as pessoas ao caminho certo, porque nós tínhamos nos desviado, até chegar o momento em que ele vai morrer e redimir e nos salvar. E ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Hoje olhemos para Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora que está com Deus no ventre dela. E agradeçamos a Virgem Maria dizendo: muito obrigado, minha mãe, por essa grande graça de a senhora trazer no seu ventre o nosso Salvador, aquele que irá nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Nossa Senhora, por no dia de hoje conceber no seu ventre o nosso Salvador. Obrigado pelo seu sim.